Alguma vez tiveste dificuldade em entender as tuas circunstâncias? Alguma vez perguntaste onde está Deus no meio da injustiça, no meio da dor, no meio do sofrimento? Tens dificuldade em entender algumas verdades que a Bíblia ensina? Dificuldades acerca daquilo que a Bíblia ensina acerca de Deus, acerca dos seus planos, acerca de ti, acerca da tua salvação? Sabem a questão da chamada teodiceia, a eterna pergunta se Deus existe, porque é que existe mal no mundo? Ou se Deus existe e é soberano e justo, porque é que existe o mal? É uma das perguntas mais antigas e permanentes da humanidade. E deixem-me dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, não evita esta e outras perguntas. A palavra de Deus foi escrita no contexto da vida real, com seres humanos como tu e eu. A Bíblia apresenta-nos pessoas fiéis que questionaram e que ficaram perplexas com as ações de Deus e com as suas circunstâncias. A Bíblia relata-nos várias pessoas com um relacionamento real e íntimo com Deus, que experimentaram verdadeiras lutas, verdadeiras ansiedades e incertezas. Lembrem-se, por exemplo, de Abraão, um homem que a Bíblia nos diz que falava com Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. Ele que teve de esperar com muita paciência até à sua velhice pelo filho que Deus tinha prometido, apenas para depois o próprio Deus pedir-lhe esse mesmo filho. Lembrem-se de Jó, a quem Deus disse mais do que uma vez de que não havia ninguém mais reto do que ele na terra, mas este mesmo homem questionou e duvidou no meio de muito sofrimento e lágrimas. Lembrem-se de David, alguém descrito pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. Ele que foi perseguido e injustiçado, ele que escreveu salmos onde expressava a sua perplexidade, o seu lamento, a sua tristeza e a sua angústia. O clamor de Jesus na cruz foi primeiro proferido por David no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ao mesmo tempo que a Bíblia lida com muitas dúvidas e lutas de fé que nós vivemos, o facto é que a Bíblia também lida com elas de uma forma contraintuitiva para nós. Deus deseja, notem, Deus deseja mais do que responder às nossas perguntas e levar-nos acima da nossa pequenez e da nossa miopia. Já reparaste como a nossa fidelidade ainda tende a estar tão associada às nossas circunstâncias? Ou essa é só uma dificuldade minha? É verdade ou não que muitas vezes as circunstâncias ainda afetam o nosso estado? Ainda afetam a nossa satisfação em Deus? Ainda afetam a nossa felicidade? É exatamente por isso que nós precisamos de livros como o do profeta Abacuque. Neste livro nós aprendemos a confiar e termos completa satisfação em Deus. Uma felicidade que seja imune às nossas circunstâncias. O livro do profeta Abacuque ensina-nos uma segurança que é sustentada numa rocha inabalável. No livro do profeta Abacuque nós aprendemos a confiar em Deus, na sua soberania, na sua bondade e nas suas promessas. Aprendemos que Deus é soberano, que Ele está no controle de toda a história, mesmo quando nós não percebemos os seus planos. Aprendemos que Deus é bom e faz todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Aprendemos também que Deus é fiel e cumpre as suas promessas e que por isso podemos confiar nele. Convido-os por isso a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Encontra-se na página 883 das Bíblias à vossa frente. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Vamos começar a estudar este livro hoje seguindo os primeiros 11 versículos. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 11. Mesmo sentados, vamos ouvir e seguir a leitura da palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 11. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás.
Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscita a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai. Maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque o amontoando de terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo esse poder ao seu Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso deve ser o centro da nossa adoração comunitária. Notem, neste tempo que nós já passamos e estivemos juntos esta manhã, nós já lemos a palavra, já cantamos a palavra, já oramos a palavra. Não que necessariamente os nossos cânticos ou as nossas orações sejam ipsis verbis a palavra de Deus, mas procuramos que todas as coisas que nós fazemos, tudo aquilo que nós cantamos, as nossas orações, sejam fundamentadas na palavra de Deus. Agora a palavra de Deus está a ser lida e explicada para que possa ser aplicada às nossas vidas e logo a seguir a esta pregação a palavra de Deus vai ser representada de forma visível na ordenança que nós conhecemos como a ceia do Senhor. Acreditamos também que a palavra de Deus deve ser central na nossa vida pessoal, não só quando nos reunimos enquanto igreja, mas nas nossas vidas diárias. Nós não queremos que a pregação da palavra de Deus seja apenas um evento dominical. O domingo deve ser, sim, o clímax e a representação da forma como nós vivemos diariamente. É por isso que em todos os boletins dominicais nós temos a informação da passagem bíblica que vai ser pregada no domingo seguinte. No próximo domingo o pregador vai ser, se Deus quiser, o pastor Joel Bush Lopes. E a pregação vai ser com base no texto do livro de Atos, no capítulo 2, versículos 41 a 47. E incentivamos, porque nós não queremos que esta informação seja apenas para sabermos coisas, mas para que possamos ler e refletir sobre esta passagem antes dela ser pregada domingo. Na passada quarta-feira, no estudo bíblico, quando nos reunimos às 8 horas da noite, todas as semanas, nós lemos e estudamos o texto que vai ser pregado domingo. E o nosso propósito é que a palavra de Deus possa cumprir a razão pela qual nos é dada, conforme nós lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 a 17, nestes famosos versículos, quando diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir ou corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Queremos que isto seja cumprido em nós. Não queremos apenas saber mais coisas acerca de Deus, queremos sim ouvir a sua palavra, entender a sua palavra, mas aplicá-la também às nossas vidas. E por isso, com 56 versículos apenas e 671 palavras, Abacuque é o quarto livro mais pequeno do Velho Testamento. Numa leitura em voz alta, numa leitura pausada, levámos com o nosso staff esta semana 9 minutos e 49 segundos para ler este livro. Menos de 10 minutos. Encorajo-vos a ler Abacuque todas as semanas. Deixem-me avisar-vos que é um livro difícil de ler, mas por ser tão curto pode ser lido várias vezes. Enquanto estudamos a palavra de Deus, leiam-no todas as semanas. À medida que nós lemos, aprendemos mais coisas. À medida que nós lemos e refletimos, a palavra de Deus vai tomando espaço em nós. A estrutura do livro de Abacuque é muito simples.
Começa no versículo 1, vejam, é como que um título, é como que o título deste livro, é o subscrito. E depois temos no restante do capítulo 1 e no capítulo 2, temos um diálogo entre Abacuque e Deus, temos uma primeira interação nos versículos 2 a 11, que foi o que nós lemos, e vamos depois ler numa outra oportunidade a segunda interação que vemos a partir do versículo 12 do capítulo 1 até ao final do capítulo 2. E o livro de Abacuque termina com uma oração majestosa, bela, no capítulo 3. É esta a estrutura desta série de 3 pregações. Vamos ver hoje a primeira interação entre Abacuque e Deus. Na próxima pregação, neste livro, vamos ver a segunda interação e a última pregação. Vamos então debruçar-nos sobre a oração de Abacuque. Vejam agora o versículo 1, logo do primeiro capítulo, quando nos diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Logo no primeiro versículo, o texto apresenta-nos a personagem humana principal deste livro, Abacuque, de quem não sabemos praticamente nada. O texto informa-nos que ele era um profeta, de uma forma simples. Um profeta na Bíblia é alguém que recebe uma mensagem de Deus para o povo. Mas para além desta informação, tudo o que nós sabemos são as informações que nós retiramos do próprio texto. Abacuque viveu provavelmente no final do século 7 a.C. e foi um profeta contra o reino de Judá, o reino do sul. O conteúdo deste livro é definido, vejam mais uma vez o versículo 1, como o peso. Esta palavra é ambígua na língua original. As traduções de João Ferreira de Almeida, as Bíblias que têm à vossa frente, temos uma tradução mais literal, o peso, mas pode também significar oráculo ou profecia ou mensagem. Esta mensagem é o peso que o profeta deve carregar e entregar ao povo. O texto informa-nos também que este é um peso que o profeta viu. Vejam o versículo 1 mais uma vez. De uma forma muito concreta, ele viu o futuro. Deus revela-se ao profeta. Mas quando lemos o texto, percebemos que o livro não é apenas o relato de uma visão. Não é por acaso que os profetas eram também chamados de videntes, porque a eles lhes era revelado alguma coisa. E não apenas o futuro, mas era-lhes revelado o significado das coisas. Por isso, tecnicamente, toda a palavra profética, tal como o livro de Abacuque, é uma visão. A mensagem de Abacuque começa com esta primeira interação entre Deus e o profeta, que serve de estrutura para a mensagem de hoje. Vamos, número 1, ver a queixa de Abacuque, versículos 2 a 4, e depois, número 2, a resposta de Deus, nos versículos 5 a 11. A queixa de Abacuque, a resposta de Deus. Vamos começar pelos versículos 2 a 4. Notem como a mensagem de Abacuque, especialmente para aqueles que estão habituados a ler a Bíblia, já têm muitos anos de prática de leitura da Bíblia, a mensagem que é dada a Abacuque é peculiar na sua forma. Normalmente um profeta recebe uma mensagem ou uma visão e passa ao povo da forma como Deus a revelou. É por isso comum encontrar nas Escrituras a palavra profética e incluir as palavras "assim diz o Senhor", e o profeta simplesmente recebe uma mensagem e passa essa mensagem. Ou diz: esta visão veio ao profeta, e o profeta simplesmente relata a mensagem. Mas em Abacuque o que nós temos é um diálogo entre o profeta e Deus, que culmina com uma oração final no capítulo 3. Em vez da típica mensagem ou visão no livro de Abacuque, nós somos convidados, como que convidados a observar de perto o relacionamento entre o profeta e Deus, e desta maneira sermos convidados também a participar da sua experiência, a aprendermos com ele. As primeiras palavras do profeta, ele dirige-se a Deus com uma série de perguntas, mas também uma série de queixas. Vejam mais uma vez os versículos 2 a 4. Vejam o que o profeta diz. Prestem atenção. Quando ele diz, a partir do versículo 2, "Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscita a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido." O profeta Abacuque questiona Deus. E notem que as suas questões não são apenas um lamento, são verdadeiramente uma queixa.
E o mais chocante nesta queixa é que o profeta questiona Deus e o seu caráter, em especial a sua justiça. Este é um aspecto que pode passar despercebido, porque Abacuque não se está apenas a queixar a Deus pela injustiça do povo, ele queixa-se de Deus por causa da sua aparente passividade face a esta injustiça. Quando Abacuque clama no versículo 2, até quando, Senhor? A sua questão não é apenas uma questão de tempo, de forma a que Deus o possa informar do momento em que irá julgar o povo. A expressão usada em outras passagens da Escritura, em que Deus acusa o povo de desobediência, por exemplo, como lemos em Êxodo, capítulo 16, versículo 28, quando Deus diz, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? É o mesmo sentido também Abacuque na sua questão, quando ele diz, até quando, Senhor? Apresenta como que uma acusação de quem considera que Deus já devia ter agido, que Deus está a tardar na sua ação. Sabem, irmãos, enquanto em Amós nós vimos que a palavra de julgamento vem de Deus e é Amós que intercede pelo povo para que Deus seja misericordioso. Em Abacuque é o profeta que se queixa de Deus por ele ainda não ter agido. Como alguém disse, ele sente o peso não do julgamento estrondoso de Deus contra os pecadores, mas do silêncio ensurdecedor de Deus em relação a si mesmo. O que acendeu e intensificou a queixa de Abacuque é o que ele sabe acerca de Deus. E aquilo que ele sabe acerca de Deus não é consistente com o que ele experimenta. Vejam a quem é que Abacuque dirige a sua ação. Ele dirige-se a quem? Ele dirige-se ao Senhor. Em várias traduções esta palavra Senhor, é escrita só com letras maiúsculas. Isto acontece porque é uma palavra hebraica que não sabemos bem pronunciar porque ela caiu em desuso, mas que alguns referem como Jeová ou Javé. Lembrem, este foi o nome que Deus revelou a Moisés, como nós lemos em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Abacuque sabe quem é este Deus. Este é o Deus Jeová. É o Deus que criou todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. Este é o Deus que tinha salvo o povo de Israel do Egito. Este é o Deus que lhes tinha dado uma terra e uma lei para que eles fossem um exemplo para todas as nações. E Abacuque também sabe que este Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo. É isso mesmo que ele vai afirmar mais à frente na sua segunda resposta a Deus. O problema para Abacuque é que ele sabe todas estas coisas acerca de Deus, mas o que ele vê à sua volta é o contrário daquilo que ele esperava. Por um lado ele vê que a lei não era obedecida, ele vê violência, ele vê maldade, ele vê conflito, ele vê que aqueles que desobedecem à lei e que são injustos são aqueles que prosperam. Nas suas próprias palavras, a lei se afrouxa, o juízo sai pervertido. Mas, por outro lado, a grande preocupação, o foco da queixa de Abacuque, é que parece que Deus não quer saber. Ele diz, eu oro, mas tu não ouves. A injustiça prevalece e Deus não age. Deus tinha dito na sua lei que iria castigar o pecado caso o povo não obedecesse à sua lei. Mas Abacuque vive no meio de injustiça. Abacuque vive no meio de um povo que não quer saber de Deus. E Deus continua em silêncio. Abacuque está confuso. Abacuque está perplexo. Abacuque está até indignado. Queridos irmãos, teremos mais para dizer daqui a pouco. Mas para já desejo começar por dizer que o lamento é parte integrante da vida cristã neste mundo. Nós vivemos num mundo quebrado, onde as consequências do pecado são bem reais. Nós continuamos a pecar, os outros à nossa volta continuam a pecar. As consequências sentimos-las na nossa própria vida. Relacionamentos quebrados, dor, sofrimento, lágrimas. As acusações de Abacuque são, como veremos, desajustadas. Refletem a sua fraqueza e o seu pecado. Mas para já eu quero que notem que as suas preocupações são ao mesmo tempo legítimas. O seu desejo é um desejo santo. Vê como a oração de Abacuque é significativa. E neste aspecto nós temos que aprender com ele. Ele deseja ver a glória de Deus. Ele deseja ver a lei de Deus cumprida. Ele deseja que a justiça prevaleça na vida do seu povo. Queridos irmãos,
venhamos a Deus com as nossas preocupações e ansiedades. Mas ao mesmo tempo aprendamos a vir a Deus com as preocupações certas, corretas e realmente significativas. Tantas vezes as nossas orações são tão pobres porque se reduzem a pequenininhas coisas nas nossas circunstâncias que, por muito importantes que sejam, são simplesmente o nosso dia-a-dia. Que possamos aprender com Abacuque a preocupar-nos com as coisas que são verdadeiramente sérias. O que é verdadeiramente sério é o facto das pessoas viverem em rebelião contra Deus e estarem debaixo do julgamento de Deus. As coisas realmente sérias é que Deus nos criou com um propósito e as pessoas não querem saber de Deus nem desse propósito. As coisas realmente sérias são o pecado e as suas consequências, seja nesta vida, seja na eternidade. Número 2, a resposta de Deus. Vejam os versículos 5 a 11. Porque se o começo da palavra profética é surpreendente, porque começa com uma oração, a resposta de Deus a Abacuque é ainda mais surpreendente. Embora este seja um diálogo entre Deus e o profeta, notem como Deus responde na segunda pessoa do plural, o que significa que a resposta não é apenas para Abacuque. Esta é uma conversa entre Abacuque e Deus, mas é uma conversa que é para outros assistirem e ouvirem e participarem dela. Esta é a razão pela qual temos este livro nas nossas mãos, porque a palavra de Deus continua a ser para o povo de Deus, a Igreja. Devemos notar que, em primeiro lugar, Deus recebe a oração e Deus recebe a queixa de Abacuque. Não que a oração de Abacuque seja perfeita, a oração que nós depois vamos ver no capítulo 3 é muito diferente desta e, deixem-me dizer, muito melhor. Aliás, a oração do capítulo 3 foi incorporada na adoração comunitária como um salmo. O profeta do capítulo 3 é um homem mais maduro, que não apenas aprendeu, mas também se arrependeu. Mas ainda assim, Deus ouve a oração de Abacuque e considera-a importante o suficiente para responder. Notem, queridos irmãos, a diferença entre um queixume que Deus aceita, ainda que imperfeito, e um queixume que Deus não recebe, está na nossa motivação e atitude. Embora Abacuque questione Deus e o seu caráter, fica claro no contexto que Abacuque está disponível para ouvir Deus. As suas preocupações não são egoístas, os seus desejos são santos. E esta deve ser a forma como devemos continuar a orar. Porque também nós somos imperfeitos. A nossa fé é fraca, o nosso entendimento é limitado. Venhamos a Deus com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, até, eventualmente, com as nossas queixas. Mas venhamos em dependência e em humildade para podermos ouvir Deus. Aquilo que vale a pena começar por salientar na resposta de Deus é que existe um contraste entre o que Abacuque vê na sua queixa e o que Deus quer que ele realmente veja. É algo irónico aqui, porque Deus responde às acusações de Abacuque, mas fala de uma forma que Abacuque vai ficar ainda mais confuso. Ao que Abacuque vê, Deus ordena que ele veja de forma mais abrangente. Não para aliviar a sua perplexidade, mas para intensificar o seu choque. Vejam mais uma vez o versículo 5. Quando é Deus que responde e diz: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vós não querereis quando vos for contada. Talvez aqui o segundo par de imperativos não represente bem a conotação do texto original, porque o sentido deste maravilhai-vos e admirai-vos é negativo, é de choque, de assombro, de terror. Abacuque deseja que Deus julgue o povo de Deus por causa da injustiça e Deus responde que vai julgar o povo de uma forma que ele não consegue sequer imaginar. Sabem, a resposta de Deus assume que a avaliação de Abacuque em relação ao povo de Israel é verdadeira. Existe injustiça, existe violência, existe conflito. O povo é de facto culpado de desobediência, de quebrar a aliança que Deus tinha estabelecido com eles. Que a indignação de Abacuque face à injustiça que ele vê é apropriada, é santa e é justa. Mas notem como ao mesmo tempo Abacuque estava errado nas suas conclusões acerca de Deus. O facto de Deus não agir de acordo com as expectativas do profeta não implica que Deus não quer saber. Deus vê. Deus está interessado com a forma como o seu povo vive. Notem até, ironicamente, a avaliação que Deus faz do povo é ainda mais profunda do que a de Abacuque. Porque Deus é mais santo e é mais justo do que Abacuque.
Logo, o seu julgamento tem de ser proporcional à culpa do povo. O facto é que Abacuque foi arrogante ao ter permitido pensar que a sua justiça pudesse ser maior do que a justiça de Deus. O facto de Abacuque não conseguir ver com os seus olhos limitados o que Deus está a fazer não significa que Deus está ausente, não significa que Deus está alienado de toda a injustiça. Na verdade, neste texto, aquilo que nós vemos é que quem tem de ver melhor, quem tem de ver de forma mais abrangente é Abacuque, não Deus. Ele pergunta, porquê é que me fazes ver estas coisas, ó Deus? E Deus diz, deixa-me dizer-te o que tu precisas mesmo de ver. Meus irmãos, esta é uma lição para nós. Nós precisamos aproximar-nos de Deus de forma humilde. Mesmo no nosso lamento e até queixa, nós devemos lembrar-nos da nossa pequenez, da nossa limitação. A nossa vista só alcança o que os nossos olhos conseguem ver. O nosso entendimento da realidade está limitado à pequena capacidade de um cérebro humano. O nosso corpo é fraco. O pecado ainda é uma realidade na nossa vida. É normal para nós experimentarmos confusão, experimentarmos perplexidade, dúvida, mas precisamos lembrar que as aparentes contradições ou paradoxos na nossa mente se devem à nossa própria limitação e não na alguma falha em Deus. Na sua resposta, Deus afirma tanto a sua justiça como a sua soberania. Uma soberania que se estende a toda a terra e sobre todas as nações. Deus é de tal forma soberano sobre toda a história que mesmo as nações rebeldes são usadas de acordo com o seu plano. Vejam o início do versículo 6, que vai aumentar o choque do profeta Abacuque, quando Deus diz, porque eis que suscito os caldeus. Deus vai usar os caldeus, que significa os babilónicos, uma nação a este, na área do Iraque moderno. Deus vai usar esta nação para julgar o seu povo. Deus vai julgar o seu povo através de uma outra nação, que é descrita depois nos versículos 6 a 11, para choque do profeta Abacuque e para nosso próprio choque. Que nação é esta que Deus vai usar? Vejam o versículo 6, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. E depois diz que é uma nação horrível e terrível, que dela sai o seu juízo e a sua grandeza. Diz-nos ainda no versículo 8 que os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais perspicazes do que os lobos à tarde, que os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Vejam a voracidade. Diz-nos ainda, versículo 9, todos eles virão com violência, o seu rosto buscará o Oriente, o que significará que eles estarão focados na sua missão. Eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas como se fosse coisa pequena, porque eles vão amontoar terra e vão tomar essas terras, e então passarão como um vento, pisarão e se virão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. A descrição dos caldeus é terrível em todos os aspectos. É uma nação poderosa, uma nação violenta, cruel, brutal, orgulhosa, insaciável na sua morte, na sua fome por conquista e poder. Uma descrição que termina no versículo 11, onde nós lemos atribuindo este poder ao seu Deus. Ou podia ser também traduzido por o poder é o seu Deus. De qualquer das maneiras, o resultado é idêntico. Porque se eles atribuem o seu poder ao seu Deus, significa que eles veem a sua ação como divina, divinamente ordenada e abençoada, o que lhes dá legitimidade e confirma o que eles vão fazer. Se o poder é o seu próprio Deus, significa que eles não vão parar perante nada, porque tudo o que eles desejam é poder. E, queridos irmãos, nós temos a vantagem de lermos o livro de Abacuque em retrospectiva e de compreendermos de forma clara o que esta nação era. Porque passado algum tempo, o julgamento de Deus caiu sobre Judá, anos mais tarde. É exatamente o que nós temos narrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, a partir do versículo 1. Quando nós lemos, e sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilónia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. O livro
dos Reis relata-nos como a cidade de Jerusalém foi sitiada até que foi finalmente conquistada e o rei de Judá foi levado para o exílio. Esta cena pode ser também lida no livro de Lamentações, onde o seu estilo poético e os seus detalhes vívidos nos tiram a respiração. Pensem numa cidade sitiada, numa cidade cercada por um exército enorme, uma cidade cercada durante meses, onde falta comida, onde faltam as coisas mais básicas para a vida humana. E lemos em Lamentações, capítulo 4, versículos 9 e 10, quando nos diz nesta realidade terrível que aquele povo sofreu e experimentou, em que diz, em forma de poesia, os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram os seus próprios filhos, serviram-lhes de mantimento na destruição da filha do meu povo. Esta foi a realidade em julgamento que este povo sofreu. Agora coloquem-se no lugar de Abacuque ao ouvir estas palavras. O profeta Abacuque, de certo, engoliu em seco depois da sua oração ao ouvir a resposta de Deus. Abacuque tinha orado a Deus. Ele estava indignado com a injustiça do povo e verbalizou de forma muito clara a sua incompreensão com o silêncio e com a passividade de Deus. Mas a resposta de Deus não é o que Abacuque esperava. Porque Deus vê e Deus quer saber. Deus é santo e justo e Ele vai julgar a injustiça do seu povo. Deus tinha-lhes dado uma lei santa, justa, perfeita, boa, mas o povo vez após vez rebelou-se contra o seu Deus. Quis viver de acordo com a sua vontade e a consequência foi o seu julgamento. Mas, queridos irmãos, o que é que estas coisas significam para nós? Como é que nós podemos responder de forma apropriada à profecia de Amós? Sabem que este texto foi citado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo citou Abacuque, capítulo 1, versículo 5, nos seus discursos. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos. E é dessa forma que vamos terminar esta pregação. Atos, capítulo 13, está na página 1146 das Bíblias à vossa frente. Livro dos Atos, capítulo 13. Vejam a partir do versículo 26, quando a certa altura do seu discurso, quando Paulo fala na sinagoga de Antioquia da Psídia, uma cidade no sudoeste da Turquia moderna, e ele a certa altura, a falar com aqueles judeus, diz-lhes assim, isto no século I. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, e este está-se a referir ao Senhor Jesus, a Cristo, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Portanto, Paulo está a lembrar as coisas que estão relatadas nos Evangelhos, da forma como Jesus morreu e da forma como ele ressuscitou. Vejam ainda, Atos 13, versículo 28. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Agora vejam o versículo 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E agora ouçam este aviso. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. E esta é uma citação de Abacuque 1,5. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não querereis, se alguém vô-la contar.
Notem como o aviso de Paulo aos judeus do primeiro século é para que eles não venham a ser julgados como os seus antepassados, séculos antes. A resposta de Paulo é simples. Deus cumpriu as promessas que fez a Abraão. O Filho de Deus fez-se homem, viveu uma vida perfeita, foi crucificado de forma injusta, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nele nós podemos ter perdão dos nossos pecados. De que nós podemos ser justificados perante Deus, ou seja, ser declarados justos. Deus ver-nos como não culpados, não porque nós somos capazes de ser perfeitos ou porque cumprimos todas as coisas de forma perfeita, mas sim pela fé no Senhor Jesus que por nós morreu e ressuscitou. Meus queridos irmãos, no meio da perplexidade, da confusão, das dúvidas, das tentações pelas quais passamos, Abacuque lembra-nos que Deus não está ausente. Deus vê e Deus quer saber. Mas sabemos ainda mais isto hoje. Deus não apenas quer saber, mas Ele compreende as nossas lutas de uma forma muito concreta. Deus preocupa-se tanto com a injustiça. Deus preocupa-se tanto com o pecado e as suas consequências, que foi o próprio Deus na pessoa do Filho que se fez homem. A Bíblia ensina-nos que Ele nos compreende porque Ele mesmo sofreu e Ele mesmo foi tentado. A ceia do Senhor, que iremos tomar de seguida, é a maior prova de que Deus quer saber. A preocupação de Deus é tal que o seu próprio Filho se ofereceu no nosso lugar para pagar a nossa culpa. É por isso que a única resposta apropriada é fé e arrependimento. Queridos irmãos, a cruz do Senhor Jesus não responde a todas as nossas dúvidas, mas coloca todas as nossas dúvidas numa perspectiva maior. A cruz do Senhor Jesus não resolve todas as nossas tensões neste mundo, mas convida-nos a confiar nele, que por amor a nós se ofereceu no nosso lugar. Queridos irmãos, se Deus ofereceu o seu próprio Filho em nosso lugar, que maior prova precisamos nós do seu amor para conosco? A cruz do Senhor Jesus ensina-nos a confiar em Deus. A cruz do Senhor Jesus ensina-nos a colocar nele a nossa satisfação e a nossa esperança. A cruz do Senhor Jesus ensina-nos a confiar em Deus com base na sua soberania, na sua bondade e nas suas promessas. Ensina-nos que Deus é soberano e está no controle de toda a história, mesmo quando nós não conhecemos os seus planos. Ensina-nos também que Deus é bom e de que Ele faz todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória, mesmo que por momentos a sua mão pareça muito pesada sobre nós. Ensina-nos também que Deus é fiel e que Deus cumpre sempre as suas promessas. Ele não tarda as suas promessas. Nós é que somos limitados e somos impacientes. Mas o Senhor Jesus é paciente e essa é a razão pela qual nós não fomos também julgados. Porque Deus foi paciente conosco, até ao dia em que nos arrependemos. Por isso confiemos nele, porque Ele sabe o que faz. Venhamos a Ele em oração, venhamos a Ele em dependência, venhamos a Ele em humildade, venhamos a Ele para ouvir a sua palavra e que possamos descansar nele, porque nós podemos confiar. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos porque tu és um Deus presente. Nós agradecemos porque tu vês, porque tu queres saber, porque te preocupas com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a injustiça à nossa volta. Pai, nós te pedimos que renoves a nossa fé e a nossa esperança. Dá-nos, ó Pai, nesta hora a capacidade de virmos mais uma vez à cruz do Senhor Jesus. Vermos nele o nosso preço, o preço da nossa culpa pago. Vermos também a nossa grande esperança. Vermos a injustiça que foi cometida naquele dia, porque o Senhor Jesus era perfeito. Mas vermos ali também a nossa salvação. Pai, ajuda-nos a olhar para a cruz do Senhor Jesus enquanto esperamos que Ele regresse.
É no nome dele que nós oramos. Amém.